Olá, você ligadinho na TV Aparecida, TV de Nossa Senhora, uma boa noite para você. Nós estamos aqui nesta sexta-feira santa, a sexta-feira maior da nossa fé, em São João del Rei. Como sempre nos últimos anos, nós estamos aqui porque aqui é um lugar de fé, aqui é um lugar de encontro, um lugar de oração, um lugar onde a fé está no ar. Por isso, nós temos hoje, nesta noite, mais uma vez, a cerimônia do descendimento da cruz. Obrigado você que está ligadinho conosco. E agora você vai acompanhar momentos de muita emoção, de muita fé, de muita devoção. E nós começamos essa noite, nessa central que fazemos da paixão, conversando com o nosso pároco, Monsenhor Geraldo, ele que é o vigário geral aqui da Diocese de São João del Rei. Boa noite, Padre Geraldo. Boa noite, Padre Mauro. Uma boa noite também a todos que estão ligados na TV Aparecida. Saúde e paz. Padre Geraldo, para as pessoas que estão nos acompanhando, eu quero dar um testemunho dele para vocês. O Monsenhor Geraldo, ele organiza todos os detalhes da Semana Santa, dessa Semana Maior da Fé aqui em São João del Rei. E ele é como aquele maestro, né, que tem uma batuta na mão e ele vai organizando um batalhão de gente, de leigos, que vão preparando tudo com muito carinho. E ele é o homem do silêncio, ele fica olhando, coordenando e preparando. Como é que está o coração do Senhor nessa noite, mais uma vez, com essa cerimônia do descendimento? É sempre uma emoção, Padre Mauro, porque isso vem da infância, vindo com os pais, participando desse momento. É um momento em que contemplamos esta entrega amorosa de Cristo na cruz. Então, como que toca o coração da gente? Como sacerdote, então, nessa missão de dar o Cristo, de levar o Cristo às pessoas, de ajudar as pessoas a rezar. E eu tive essa graça de trabalhar aqui em São João del Rei, onde encontrei uma tradição religiosa tão viva. São João del Rei respira essa tradição católica, essa tradição religiosa, as irmandades, as pastorais, os movimentos, tanta gente envolvida. Então é uma emoção muito grande. Ao mesmo tempo a gente fica um pouco preocupado para que tudo dê certo, porque tem que ser o melhor. Para Nosso Senhor é o melhor. Tudo para a maior honra e glória do nosso Deus. Monsenhor Geraldo, a chuvinha está caindo, é uma chuvinha leve que está abençoando o nosso povo. E depois vocês vão conferir a imagem, já tem muita gente aqui na praça. Mesmo com chuva, nós vamos seguir a nossa programação, não é isso? Com certeza, né? As pessoas já estão chegando, vamos celebrar a nossa fé. Deus é que manda, não é? E nós obedecemos, mas com a chuva, mesmo com a chuva, nós vamos realizar a cerimônia do descendimento da cruz com muita fé, com muita devoção. Monsenhor Geraldo, como é que o senhor sente assim, o movimento das pessoas que vêm de fora? As pessoas acompanham, ficam sabendo, sabem do esmero que o senhor tem aqui ao preparar essa Semana Santa. Como é o balanço que o senhor faz dessas pessoas que vêm aqui beber da fé do povo de São João e dessas cerimônias todas que o senhor organiza? Essa tradição tão forte da nossa cidade, ela é evangelizadora. Ela evangeliza através da arte, da beleza da música, da beleza dos rituais, do cuidado e principalmente do testemunho de fé da nossa gente, porque isso só é possível por causa de uma expressão muito viva de fé. Isto evangeliza, toca o coração das pessoas. Através desses rituais tão bonitos, tão bem cuidados, através da música barroca, através da própria língua latina, que é a língua oficial da liturgia da igreja, da beleza das imagens, tudo nos ajuda a rezar. Então, isso aguça os sentidos e através da pregação da palavra e do testemunho de fé do nosso povo, nós passamos dos sentidos para a interioridade, para a contemplação do mistério. Quantos testemunhos eu já tive de pessoas que estavam distantes da prática religiosa ou mesmo não tendo fé, a partir de uma Semana Santa em São João del Rei, descobriram Jesus. Voltaram para a experiência de fé, fizeram uma boa confissão. Então, esta Semana Santa evangeliza. É a maneira que São João del Rei tem em colaborar com a ação evangelizadora da igreja. Eu sei que o senhor tem tantas coisas para organizar aqui antes do início da celebração. Aquela palavra final para os nossos amigos que estão acompanhando pela TV Aparecida, uma mensagem que o senhor deixa para essa noite especial. Primeiramente, a minha gratidão, Padre Mauro, ao Senhor,
a todos os redentoristas, à família dos devotos, por fazer acontecer essa transmissão aqui em São João del Rei já há tantos anos. Muito obrigado à TV Aparecida. Muito obrigado a você da família dos devotos que mantém esta obra de fé, de evangelização. E eu quero convidá-lo a fazer esta experiência do amor do Senhor nesses dias. Nós estamos celebrando 800 anos da morte de São Francisco e ele chorava diante do crucificado: o amor não é amado, eu choro a paixão de Cristo. Então que essas celebrações nos façam sentir de fato esta entrega amorosa de Cristo na cruz. A fé que não toca os sentimentos, que não toca o coração, é uma fé que não nos move. Então, claro, uma fé inteligente, uma fé esclarecida, mas uma fé que toca o coração. E nós queremos nos deixar tocar pelo Senhor. Monsenhor Geraldo, muito obrigado por o senhor abrir a sua paróquia aqui para a nossa TV Aparecida, para o Brasil. Obrigado pelo serviço evangelizador e obrigado pelo tudo que o senhor faz pela fé do povo brasileiro. Uma boa celebração para o senhor. E daqui a pouquinho você vai acompanhar o Monsenhor Geraldo lá em cima da cruz, porque ele vai tirar o corpo de nós. É um spoiler que nós já estamos. E agora, nós a nossa jornada. E ela está com um convidado para lá de especial. Alô, Rafaela? Tudo certo, Padre Mauro? Boa noite para o senhor, a todos que nos acompanham aqui na TV Aparecida. Como o senhor disse, a chuvinha caindo neste momento, mas não afugentou, né, os fiéis, os moradores aqui de São João del Rei e também os turistas que vêm para a cidade viver esse momento alto, né, o ponto central da fé cristã. Aqui comigo, Dom José Eudes, bispo da Diocese de São João del Rei, também que participa de todas essas partes da organização e também da realização da Semana Santa. Dom José, uma honra estar aqui com o senhor e eu gostaria que o senhor falasse um pouco da simbologia deste momento, do descendimento da cruz e também das imagens já prontas aqui, colocadas, né, anteriormente para esta noite. Uma boa noite. Uma boa noite, Rafaela, uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham aí pela TV Aparecida, e é uma alegria muito grande, mais um ano, a TV Aparecida dando toda essa cobertura da nossa Semana Santa, sobretudo nesse momento agora marcante do descendimento da cruz. Como vocês já podem perceber, aqui já estão os figurantes bíblicos já se posicionando, né, aqui na frente da igreja de Nossa Senhora das Mercês, onde assim vai acontecer esse ponto forte e marcante na vida de todos nós. É interessante como esse cenário é preparado assim, com muito carinho. Ali está faltando a imagem do Cristo, que já foi, daqui a pouco ele retorna ali para o local, devido à chuva que vai caindo aqui na nossa cidade são joanense, mas não assim deixando de nos desanimar. O povo firme já chegando para participar desse momento muito rico. E é interessante quando vemos aí nos figurantes, né, os personagens bíblicos que fazem parte de todo esse cenário aqui na frente da igreja das escadarias de Nossa Senhora das Mercês. É todo um figurado preparado, com carinho, com antecedência, todas as roupas, por exemplo, né? E a seriedade, o que eu acho mais marcante é a seriedade desses personagens, né, que participam atentamente, vamos dizer, com muita fé, com muita devoção mesmo, deste momento rico, desse descendimento da cruz. Porque a gente fala muito, né? Ao longo da semana a gente veio conversando, não é um espetáculo artístico, né? É a manifestação da fé, né? A gente reviver um momento como este e ter a participação popular mais uma vez, né? Muito forte para poder acompanhar e quem está de casa também poder acompanhar conosco pela TV Aparecida. Na nossa terra são joanense, eu falo a terra são joanense, que eu já me considero, né, São João del Rei, há 7 anos que sou bispo desta querida Diocese de São João. Uma coisa marcante realmente é essa piedade do nosso povo, como que preparam com carinho essas nossas celebrações. E o que é mais interessante, a primeira parte preparada pela Irmandade do Seu Bom Jesus dos Passos, onde assim percorremos, né, momentos das vias sacras, as vias sacras solenes, as quartas-feiras, e depois a Irmandade, né, do Santíssimo, né, Sacramento, que assume
esta segunda parte da nossa Semana Santa. Eu falo e parabenizo como é interessante e marcante a presença dessas irmandades na vida da nossa igreja. E um fator bonito que eu percebo, tantos jovens que vão assim assumindo este compromisso também na vida das irmandades. Isso é bonito porque essa tradição vai passando dos avós, dos pais, agora os netos, as gerações que vão fazendo história na nossa cidade de São João del Rei. Então eu digo que não é aquele tradicionalismo a nossa Semana Santa, muito pelo contrário, é uma tradição bonita, com espiritualidade, onde a gente percebe que o nosso povo reza. Ele não faz da Semana Santa aí um teatro, mas sim ele procura viver o que realmente nós estamos celebrando. Então isso é muito gratificante perceber. E o que é bonito, a presença também de tantos visitantes, tantos turistas que vêm, que se integram a essa espiritualidade e participam conosco. Então por isso que eu me orgulho como bispo diocesano perceber essa fé, essa piedade bonita aqui no nosso povo são-joanense. Nesse dia que não é só de dor, mas também de um amor supremo, né? Então, agradecimento para essas pessoas e, é claro, um convite para que continue conosco. Então, fica o agradecimento a todos que colaboram realmente com a vida dessas festividades na nossa São João del Rei. De modo especial, nosso pároco da Catedral, vigário-geral, Monsenhor Geraldo, que desdobra e muito para a realização desta Semana Santa. E tantos padres também que vêm nos ajudar no atendimento das confissões, o atendimento ao nosso povo, isso é muito marcante. E fica o meu agradecimento à TV Aparecida, toda a cobertura, essa presença bonita de vocês, fazendo história junto conosco, levando aos lares esta boa nova do Evangelho. Então você fica ligadinho, participando conosco deste momento rico. Mesmo com a chuva, que vocês vão perceber, vai acontecer o nosso descendimento aqui ao vivo nas terras são-joanenses. Amém. Muito obrigada pela participação conosco, Dom José Eudes, que segue agora também para cuidar, né, de mais detalhes. E Padre Mauro também tem convidado muito especial para esta noite. Rafael, eu estou aqui com um convidado para lá de especial, Dom Edmar. Dom Edmar é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e hoje ele está aqui conosco. Dom Edmar deixou a sua arquidiocese, veio se fazer missionário aqui hoje, né, Dom Edmar, para deixar para nós uma belíssima mensagem. Dom Edmar é o pregador dessa noite. Boa noite, Dom Edmar. A ação do senhor nesses minutos que antecede aqui a cerimônia do descendimento e o senhor que vai nos deixar essa bela mensagem. Boa noite, Padre Mauro. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham através da TV Aparecida. A saudação fraterna e cordial a todos. O ano passado eu aqui estive pregando o Sermão do Encontro e este ano tenho novamente a graça de retornar a São João del Rei para o Sermão do Descendimento da Cruz. É um momento de muita emoção, porque para nós o sermão não é só um teatro para recordar o que aconteceu com Jesus. Cada vez que nós recordamos, nós atualizamos também da nossa vida os acontecimentos últimos da vida de Jesus, os mistérios da sua paixão e da sua morte. Então é um momento de fé, de aprofundamento nos mistérios mais importantes da nossa fé cristã, mas eu costumo dizer também que Semana Santa é experiência de confronto espiritual. Meditando e refletindo sobre a paixão, os sofrimentos de Jesus, nós somos chamados a iluminar também os nossos sofrimentos de cada dia à luz da fé cristã. Meditando e refletindo sobre a morte de Jesus na cruz, nós vamos entendendo à luz da fé o que significa a nossa morte também. E todos nós com o coração assim aberto e desejosos de celebrarmos a ressurreição de Jesus e com ele ressuscitarmos também para uma vida nova. É sempre uma experiência de confronto espiritual e quem participa da Semana Santa com fé sai reabastecido na própria fé, na esperança e no desejo de fazer o bem. Dom Edmar, o senhor
que é mineiro, o senhor trabalhou muitos anos aqui na Diocese de Mariana, Arquidiocese de Mariana, o senhor trabalhou em Ouro Preto, de uma tradição, uma fé muito marcante, né? A Semana Santa, ela fala de um modo diferente no coração da pessoa que tem fé, né? Qual que é esse detalhe desse mistério da Semana Santa que fala no coração, toca o coração do nosso povo? Eu tive a graça de Deus de trabalhar na Arquidiocese de Mariana, de modo especial na cidade de Ouro Preto, onde a Semana Santa também é vivenciada de modo muito intenso. Minas Gerais, na verdade, é um grande oásis de espiritualidade nesse tempo da Semana Santa. E a Semana Santa entre nós, ela tem cor, a cor roxa, a cor preta, tem cheiro de manjericão, cheiro de incenso, tem som da matraca, o som também dos sinos. Então, para nós, a Semana Santa é um momento muito intenso de encontro com as nossas realidades da fé cristã, a partir de todos esses elementos. Eu creio que a Semana Santa marca muito o coração do nosso povo brasileiro, de modo especial, porque todos nós nos defrontamos com realidades muito difíceis de serem compreendidas à luz das ciências, mas que podem ser iluminadas à luz da fé, principalmente as realidades do sofrimento e da morte. E são realidades humanas que fazem parte da nossa vida. Então a Semana Santa é um momento de buscarmos uma compreensão da fé para essas realidades, mas é um momento também em que nós associamos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tribulações, os nossos calvários aos sofrimentos, ao calvário e à paixão de Jesus. Por isso é que é vivenciada por todo o Brasil a Semana Santa, como essa ocasião especial de aprofundamento da fé e de compreensão cristã dessas realidades que nos amedrontam, mas que estão presentes na vida humana. Dom Edmar, eu desejo para o senhor, como todos os nossos telespectadores, uma noite feliz, uma noite abençoada e que o senhor nos deixe uma mensagem para lá de especial no seu sermão. E agora nós vamos chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui ao vivo e a cores. Estamos de volta com a transmissão do descendimento da cruz aqui direto da cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, na escadaria da igreja Nossa Senhora das Mercês. A chuvinha ainda persiste por aqui, mas o povo de Deus, o povo de fé, também aguardando aqui na praça, aqui em frente à igreja, as laterais também, né? Todo mundo com seu guarda-chuva, aguardando então para este momento tão importante, né, da nossa fé, esse dia de tanta reflexão, né? Um dia mais introspectivo, de muita dor, mas também de muito amor e esperança, nessa compaixão, esse amor maior de Jesus para salvar a humanidade, um amor por todos nós. E a gente fala também sobre a estrutura da cidade, que além de, né, acolher todos os moradores, também recebe vários turistas, principalmente durante a Semana Santa, agora o Tríduo Pascal. Por isso eu converso com o prefeito aqui de São João del Rei, Aurélio Suenes, para falar um pouquinho dessa estrutura, mas antes dessa preparação, né, prefeito, para nós católicos é a semana maior, né, para nós, a Semana Santa. Para São João del Rei também é, o que isso representa também para a cidade, acolher a todos. Uma boa noite. Uma boa noite, Rafaela, uma boa noite a todos os telespectadores da TV Aparecida. Para nós uma honra ser transmitidos para o Brasil, na nossa cidade, que é uma cidade tricentenária, que tem uma tradição muito forte na religiosidade e especialmente na Semana Santa. Então, um momento muito esperado por nós e pelos brasileiros, porque nós recebemos aqui pessoas de todo o Brasil, né? Um momento realmente de reflexão, de fé. E hoje, com uma chuvinha abençoada, né? A gente não pode nunca xingar a chuva, ela traz também prosperidade para nós aí, a gente precisa disso, né? Então, mais uma vez, alegria ter vocês aqui em São João del Rei, de braços abertos, recebendo a TV Aparecida e a todos vocês telespectadores.
Uma alegria para nós também, é uma honra, né, estarmos aqui mais um ano, mais uma vez. Com relação às tradições que o senhor acabou de falar, né, são mais de 300 anos de tradições sendo mantidas, isso por conta também das irmandades, a própria igreja, é claro, e também a comunidade local, né, o povo de fé aqui é muito fervoroso, né, é bonito de ver porque passa de geração em geração. Mas como que o poder público também auxilia nessa preservação da cultura, da história, principalmente com relação, né, à Semana Santa, à Semana Maior? Olha, nós temos uma Secretaria de Cultura e Turismo muito forte e nós fazemos questão de apoiar o evento, até com recursos, inclusive financeiros, para que essa tradição ela cada vez se fortaleça mais. São João del Rei é uma cidade predominantemente católica, sabe? As pessoas aqui são muito tradicionais, o catolicismo aqui é muito forte. Quem ainda não conhece vai ver que São João del Rei de 50 em 50 metros tem uma igreja. E são igrejas históricas, bonitas, que tem um acervo patrimonial incrível, né? Então São João del Rei realmente é muito diferenciado no que diz respeito à religião católica. Por isso que nós somos considerados, né, modéstia à parte aí, a melhor Semana Santa do Brasil acontece aqui em São João del Rei e não é à toa que está aqui a TV Aparecida fazendo essa transmissão, porque aqui hoje, apesar da chuvinha, nós temos aqui a nossa praça lotada de pessoas para ver o sermão do descendimento da cruz. O senhor falando que são várias igrejas, né, na cidade, muito lindas também para serem visitadas, muita história e muita fé, claro. Com relação até mesmo à mudança, né, que tivemos neste ano por conta das obras, algumas igrejas seguem obras também, até o pessoal de casa entender o porquê, né, de algumas adaptações, para quem veio à cidade também para conhecê-las, algumas seguem fechadas por conta de obras. Exatamente, nós estamos passando por esse momento de restauro das igrejas, né, para preservar o nosso patrimônio, que nós somos conhecidos também como a cidade dos sinos que falam. Então, as igrejas realmente são muito importantes, é um elemento muito importante para a nossa cidade e a maioria delas estão passando por esse restauro. Importante, são investimentos altos que estão sendo feitos, a gente não pode perder essa oportunidade, mas que acaba causando esse incômodozinho, porque as pessoas que vêm visitar São João del Rei chegam aqui e acabam encontrando, né, a igreja passando por essa fase de restauro. Mas nós criamos uma estratégia, né, hoje através da Secretaria de Cultura, nós temos aí a possibilidade de fazer a visitação pela parte interna da igreja com óculos 3D. E que conta, tem o relato ali da história daquela igreja, sabe? Então, apesar, né, desse incômodo das reformas, dos restauros, do fechamento temporário de algumas das igrejas, nós ainda temos condições de oferecer para os turistas essa experiência importante de falar sobre a história de cada uma das igrejas. A gente conclui também, prefeito, né? Daqui a pouquinho teremos então o descendimento da cruz, uma mensagem para quem nos acompanha sobre este momento. Olha, como eu disse, um momento de reflexão e nós brasileiros precisamos muito disso. Não só o Brasil, o mundo. Nós estamos passando por um momento, né, tenso no mundo, guerras acontecendo pelo mundo afora, então que as pessoas possam realmente colocar Deus no coração, Jesus Cristo, que seja realmente o espelho para que tenhamos uma sociedade mais consciente dos seus atos. Então, vamos rezar, porque é só através da oração e de Deus que nós vamos ter aí, né, um mundo melhor. Muito obrigada, prefeito, pela sua participação. Prefeito, então, de São João del Rei, né, Aurélio Suenes, participando ao vivo aqui conosco. Padre Mauro, o prefeito falava sobre a cidade ser conhecida, né, pela cidade em que os sinos falam, né? Nesta sexta-feira da Paixão, os sinos se silenciam, né? A gente não tem, né, o badalar deles, mas dá lugar às matracas, né, que escutaremos, né, veremos também ao longo desta noite. E tem um convidado com o senhor que sabe muito bem dessas histórias para compartilhar com a gente, não é? É isso mesmo, Rafaela. Você sabe, quem vem em São João del Rei conhece sempre uma voz que está assim ajudando a entender as cerimônias aqui. É o senhor Abigar. O senhor Abigar, muitos anos, ele atua aqui na paróquia, ele atua nas cerimônias e ele vai contar agora para nós
qual é o sentido das matracas em São João del Rei? Boa noite, senhor Abigar. Boa noite, é um prazer falar com o senhor. Gostaríamos de saber o mistério das matracas na Sexta-feira Santa aqui em São João del Rei. Nada melhor que o senhor para nos contar isso, não é verdade? Exatamente. Por causa justamente do silêncio que é exigido a partir da Quinta-feira Santa, a missa da Ceia do Senhor, a silêncio, não se toca a campainha, né? Então todos os ruídos, digamos assim, mais mundanos são suprimidos. As matracas, com aquele som opaco e monótono, elas representam um momento de tristeza realmente, porque elas não brilham como as campainhas, de modo que elas existem para isso, mostrar a tristeza com a morte de Cristo, não é? Aliás, ainda não é a morte, é agonia e morte, e depois, somente depois do Cristo ressuscitado, só na vigília pascal, que as campainhas, os fogos vão ser ouvidos. É o motivo das matracas. Senhor Abigar, e conte para nós um pouquinho, aqui tem uma tradição muito grande, muito forte dos sinos, os sinos que tocam bastante, amanhã eles vão soar bastante. Qual é o mistério dos sinos aqui em São João del Rei? Os sinos aqui têm uma linguagem própria, realmente eles falam vários acontecimentos, eles retratam isso. Por exemplo, um sino fúnebre, quando começa a tocar, a gente sabe se foi homem ou mulher, e pelo tipo de toque, né, vai mostrar se é festivo, se é dolente, mas de qualquer maneira eles têm uma linguagem muito própria. E os sineiros são muito hábeis, mantêm uma tradição bissecular em várias igrejas aqui em São João. Então, é uma tradição muito grande a linguagem, assim, eles falam como se fossem pessoas falando umas com as outras. Senhor Abigar, muito obrigado por essa entrevista. O tempo é curto, porque nós temos agora um intervalo. Mas daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo aqui de São João del Rei para a cerimônia do descendimento da cruz. Não saia daí. Estamos de volta com a transmissão do descendimento da cruz aqui em São João del Rei, direto da escadaria da Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Como vocês podem ver, a chuva ainda persiste neste momento, mas algumas adaptações sendo feitas também para que não percamos, né, nenhum detalhe precioso deste momento tão doloroso e importante, né, da gente refletir também aqui junto à TV Aparecida para todo o Brasil e todo mundo, né, também pela rede social, né, pelo canal no YouTube. E a gente fala também, além da religiosidade, além da fé, a parte histórica do município, né? Porque a cidade, ela concentra essas tradições centenárias do século XVIII, em que trazem, então, na Semana Santa, mas também na história da sua povoação como um todo, né? E uma participação muito importante também nessa história é do Exército Brasileiro. Por isso eu converso agora com o Tenente Coronel de Castro, que é comandante do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, e pode comentar um pouquinho conosco também. Inclusive tem curiosidades no local em que nós estamos, não é isso, Coronel? Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Rafaela. Boa noite a todos os telespectadores da TV Aparecida. Então, inicialmente, um agradecimento à TV Aparecida por estar aqui em São João del Rei, né? Esse momento dessa tradição da fé católica, e também para divulgar a nossa cidade aqui, a cidade de São João del Rei. Como eu estava conversando com a Rafaela mais cedo, né, essa ligação, porque o comandante do batalhão participando aqui do descendimento da cruz, da procissão do enterro, e aí o Ricardo me contou, né, que desde da chegada do batalhão aqui em São João del Rei, então o batalhão ele chegou aqui em 1920, né? E desde então já tem essa ligação muito forte aí com a cidade. Mas eu acho que o marco mais relevante que podemos trazer para os nossos telespectadores é que em 1944, né, o nosso batalhão, então o regimento de infantaria, ele é um regimento expedicionário que foi combater na Segunda Guerra Mundial. Então nossos pracinhas aqui, em torno de mais de 3.000 homens, nessa mesma praça aqui, na escadaria das Mercês, exatamente no dia 14 de fevereiro de 1944, Rafaela, teve uma missa campal para despedir dos nossos pracinhas,
para eles irem para a Segunda Guerra Mundial lá combater na Itália. Então, essa tradição entre o batalhão, entre o Exército Brasileiro e a Igreja Católica e a comunidade de São João del Rei, ela é de longas datas, né? Inclusive com registros também nessa escadaria, não é mesmo? Registros nessa escadaria, exatamente. Então, você imaginar, em 1944, né, a cidade de São João del Rei, ela tinha 45 mil habitantes. E a gente colocar aqui, em todo ao redor da cidade, 3 mil militares para preparar e ir lá combater na Segunda Guerra Mundial, você vê o quanto isso representou para a cidade. E outro dado interessante, né, falando de dados, de histórias e ligação do nosso batalhão com a cidade, inclusive na canção do batalhão tem Regimento de São João. E a gente sabe que essa ligação com a comunidade ela é muito grande até os dias atuais. Né, em todas as atividades aqui da cidade, o batalhão é sempre convidado. A gente participa aí com o maior carinho, porque a gente sabe que o Exército também faz parte da nossa sociedade, né? A gente está sempre junto com a população. Acabamos de receber os novos recrutas para mais um ano de instrução e a gente vê a transformação desses garotos novos, chegando aí com 18 anos, 19 anos, e depois de um ano aí passando com a gente, eles retornam aí para a sociedade com novos valores, com os valores do Exército, disciplina, cumprimento de missão, lealdade, né? E são o civismo que o Exército contribui com o Brasil. Muito obrigada por participar conosco, por estar aqui trazendo esses detalhes também de história, né, aqui de São João del Rei, junto ao Exército Brasileiro. E o Padre Mauro tem mais convidados aqui conosco, né? Inclusive a Orquestra Bicentenária Ribeiro Bastos já está se posicionando aqui, né, bem atrás de nós, e ele tem convidados, acho que são integrantes da orquestra, é isso mesmo, padre? Ué, não seria não, Rafaela, Não. mas se você quiser eu vou conversar com as Imagina. meninas que estão aqui. Elas não estão preparadas, mas televisão é assim, ao vivo, né? E a chuva está caindo um pouquinho mais forte para abençoar mais ainda quem está aqui. Você que está acompanhando em casa, se você dá uma olhadinha na praça, a praça está tomada. Vamos mostrar aí o povão que está aí na praça agora. Olha que beleza de gente que está aqui. Olha que beleza, o povo veio com chuva e tudo, porque aqui a fé está no ar. E falando que a fé está no ar, eu estou aqui com uma pessoa que é da paróquia. Como é que é seu nome? Denise. Denise, é verdade que você canta na orquestra? Sim, E quantos anos já que você canta nessa orquestra? tem 4 anos. 4 anos. Qual é a emoção que você sente vivendo mais esta Sexta-feira Santa, esse tempo especial, onde vocês vão nos ajudar nessa noite a rezar? É uma emoção muito grande, né? É uma gratidão, né? É uma coisa que, assim, a gente entra, é coisa de Deus mesmo, né? E eu gosto muito mesmo. Denise, vocês fazem muitos ensaios para chegar nesse momento? Sim, tem ensaio todo sábado, na segunda e no sábado. Tem. Tá certo. E o que você está achando dessa chuva hoje? Mas não vai atrapalhar, né? Aqui mesmo com chuva acontecem as coisas, porque o povo de São João tem muita fé, não é verdade? É verdade. Tem muita fé, né? Uma boa celebração para você e que essa água abençoe sempre a nossa cidade. É uma água benta descendo do céu. Rafaela, acabei de conversar aqui com a Denise e agora a gente devolve para você. Você tem aí mais algum convidado? Por enquanto sem convidados, mas com informações, né? A gente está aguardando, né, para este momento do descendimento da cruz aqui em São João del Rei. Os figurantes, né, os figurados que estavam aqui ao lado, né, eles precisaram subir também para ver essa questão do momento do tempo, né? Mas a gente tem imagens da praça, vamos ver como que está a movimentação aqui neste momento, no centro aqui da cidade, né? Os guarda-chuvas, né? As pessoas preparadas, algumas com capas, outras com os guarda-chuvas, mas todos assim ansiosos, né? Aguardando então este momento, né, tão forte para nós aqui da Igreja Católica. Com relação também ao descendimento da cruz, a gente vê as imagens logo acima, as 3 imagens foram colocadas anteriormente, né, ao descendimento que
como ainda não aconteceu. Na escadaria, então, são colocadas as 3 imagens previamente, né, de Jesus crucificado e os 2 ladrões, então, ao lado. E aí fica também, né, o andor, né, com as imagens de Nossa Senhora das Dores, São João Evangelista e Santa Maria Madalena. Lembrando que após o descendimento, né, da cruz, a gente vai ter um sermão também, né, que o pregador é o Dom Edmar José da Silva, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, vai ser o pregador de hoje. Então, nós teremos a procissão que segue lá para a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que neste ano concentrou, então, as celebrações, os ritos tradicionais, devido, então, às obras, né, que seguem, como o prefeito disse, em algumas igrejas, entre elas a Catedral, a Basílica Nossa Senhora do Pilar, que geralmente, então, né, celebra toda a Semana Santa, mas hoje então os fiéis junto à imagem do Senhor e também dos figurados, eles que estão caracterizados, né, de personagens do Velho, do Antigo e do Novo Testamento, né, que marcaram aí a história da salvação, eles seguirão em procissão até a Igreja Nossa Senhora do Carmo, né? A gente vai estar acompanhando aqui todos os detalhes para que você possa também acompanhar de perto dentro do possível. Vem a chuvinha, mas mesmo assim a gente consegue, né, se adaptar para que você sempre consiga as informações e momentos de fé, de religiosidade aqui na TV Aparecida. A gente vai para um rápido intervalo, ver como que fica aqui com a nossa direção, porque nós temos as preparações, né, seguindo por aqui. O povo já está também preparado, né, aguardando então o descendimento da cruz, e daqui a pouco a gente volta com mais detalhes do descendimento da cruz aqui em São João del Rei. Fique conosco. Estamos de volta com a transmissão do descendimento da cruz aqui direto de São João del Rei, cidade tão tradicional que respira, né, a Semana Santa de uma forma muito diferenciada, e nessa sexta-feira da Paixão, dia de recolhimento, né? A cidade com a igreja cheia, as igrejas tendo na participação popular também, seja desde a Nossa Senhora do Rosário, acolhendo as confissões tão importantes nessa Semana Santa e que o povo de fé daqui, né, faz questão de estar presente também, como na Nossa Senhora do Carmo, né, onde as celebrações foram realizadas e os ritos tradicionais também, com o coro gregoriano, com a bicentenária Orquestra Ribeiro Bastos e a música sacra, que é um grande diferencial aqui de São João del Rei. A gente vem falando ao longo da semana sobre isso, durante a programação, em outros programas da casa, né? E agora temos também a honra de conversar com o maestro Rodrigo Sampaio, que está à frente da orquestra há 13 anos. Esta é a sua 14ª Semana Santa aqui em São João del Rei. Quero saber como que está o coração, mas também falar sobre essa tradição, né, perpetuada aqui na cidade, que faz parte, não tem como não ter, né, ter a Semana Santa sem a música sacra que chega até os corações de todos. Não é isso, maestro? Uma boa noite para o senhor. Boa noite, é um prazer poder falar com vocês. Estamos aqui para celebrarmos o descendimento da cruz, né? Hoje à tarde tivemos a solenação litúrgica, em que às 15 horas celebramos a morte. É um momento tão rico, o senhor bispo entra na igreja, se debruça ali em sinal de respeito pela paixão de Cristo. Tem todo um repertório, tem o canto da paixão, composição do Padre Zé Maria, que é intercalado com o canto gregoriano. Então, assim, a gente vai rememorando, fazendo memória, e esse sentimento, né, o porquê Cristo, que é Deus, que é todo-poderoso, se encarnou para pagar os nossos pecados. Então, assim, é um momento muito importante, né? A gente vê a praça cheia, a gente vê as pessoas querendo poder, nesse momento de dor, de luto, de tristeza, poder também se acolher no Cristo que se deu a vida por nós, para que Ele nos sustente, nos reerga, para que a gente possa seguir a nossa vida e que com Ele a gente vai vencer, como Ele vai vencer amanhã na Vigília Pascal, na ressurreição. Então é motivo de muita alegria para nós da Bicentenária Ribeiro Bastos. O povo são joanense abraça, pode estar caindo umas gotinhas, não tem problema, porque a gente é a salvaguarda de tudo isso, né? Dom José Eudes, Monsenhor Geraldo, o provedor Ricardo, a Bicentenária Ribeiro Bastos, nós todos nos damos as mãos, e agora com a valiosíssima o apoio da TV Aparecida, para a gente poder transmitir isso para o Brasil e para o mundo. Então a gente está aqui pedindo já as bênçãos de São Pedro para segurar um pouquinho a chuva, para a gente poder ouvir essa homilia que tanto toca o nosso coração e seguirmos com o Cristo, o canto da Verônica, para que a gente possa fechar esse ciclo para amanhã nos prepararmos para a ressurreição de Cristo. Você
falou do canto da Verônica, né, dos sentimentos. A gente vai conversar com a intérprete, então. Sim. A Lucilene, que está por aqui. Vem cá, Lucilene, conversar conosco um pouquinho também. A Lucilene Silvério, né, que faz parte da orquestra e nos dá a honra, né, de acompanhar este momento tão forte também, que é o canto da Verônica. Mas como que é para você dar voz a este momento tão importante para todos nós? Uma boa noite, querida. Boa noite. Eu me sinto muito honrada, muito privilegiada de poder interpretar uma personagem tão aguardada pelas pessoas. Assim, como eu penso assim, que parece que a gente está vivendo o dia real da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente vive a paixão e morte e fica assim com o coração cheio de alegria, aguardando a ressurreição nosso Senhor Jesus Cristo, que é o momento mais importante. E essa personagem, ela não consta na Bíblia, mas segundo os livros canônicos, os evangelhos canônicos, foi uma mulher piedosa que acompanhou Jesus e que pela via dolorosa até o Calvário enxugou o rosto de Jesus. Então, para mim, é muito emocionante. As pessoas também se sentem tocadas, porque fazem um silêncio durante o canto, e é uma emoção para mim, tanto para elas. E me sinto muito honrada mesmo de participar de uma tradição religiosa maravilhosa. Os nossos sacerdotes falam tão bem, tocam tanto o coração de todos nós, e me sinto muito honrada também, assim como os meus amigos aqui da Orquestra Ribeiro Bastos, de poder abrilhantar esta festa religiosa maravilhosa com a nossa música. A música que são orações, não é mesmo? Chegando ao coração de todos. Fortalece a sua caminhada, a sua fé também? Claro, claro que fortalece. Como eu sempre digo, a gente exercita a nossa fé através da nossa música. Perfeito, Lucilene, muito obrigada, uma ótima noite para você, né? A gente vai estar acompanhando aqui. E o Padre Mauro tem informações também sobre essa organização da Semana Santa aqui em São João del Rei, direto com o representante da Irmandade do Santíssimo Sacramento, é isso mesmo, Padre? É isso, Rafaela, eu estou aqui com o provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento, ele que se chama Ricardo. Ricardo, a chuva está parando ou não está? Então, Padre Mauro, a gente está com essa expectativa, né? A gente já passou por momentos piores aqui, agora a chuva acho que deu uma treguinha, né? Vamos ver se a gente consegue fazer a procissão, o descendimento, a procissão dentro daquilo que a gente esperava que acontecesse. Eu posso garantir para vocês, porque o Monsenhor Geraldo aqui, ele é danado e ele está ali a postos e ele já está dando um sinalzinho que nós vamos começar porque a chuva deu uma trégua e o povão está aqui na praça. Mas, Ricardo, o nosso pessoal gostaria de saber o que significa as irmandades que cuidam aqui dessa tradição, das igrejas, de tudo o que acontece. Então, Padre Mauro, as irmandades de São João del Rei, a maioria delas, por exemplo, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, ela existe há 315 anos. Ela, inclusive, é antes da catedral, da construção da catedral, né? É ela que foi fazer o pedido para fazer a construção da catedral. E as irmandades aqui na cidade, elas têm uma força muito grande na evangelização de pessoas, na manutenção das tradições de todas as nossas cerimônias ao longo de todo o calendário da cidade, né, de todas as festas. E essa importância a gente vê como uma forma de aproximação das pessoas que sentem tocadas por alguma devoção, alguma coisa assim nesse sentido, que elas se aproximam através das irmandades e aí elas vão alimentando a fé delas e participando cada vez mais desses momentos de espiritualidade. Ricardo, eu agradeço muito a sua valiosa colaboração aqui em tudo que tem acontecido, o apoio à TV Aparecida. Nós voltamos a falar com você numa outra ocasião, né, durante ainda esta semana, porque agora o Monsenhor Geraldo fez o sinalzinho para nós ali, ó. Agora vai começar de verdade. Então, uma noite feliz, uma noite abençoada para você nesta Sexta-feira Santa. Fique agora com o Descendimento da Cruz, direto de São João del Rei.